E aí, meu amigo, minha amiga, hoje eu vou trazer exercícios práticos para a gente conversar aqui, casos para a gente poder resolver a diferença entre peculato apropriação e peculato furto. Como as aulas são gravadas, elas não são ao vivo, então eu não tenho esse feedback do aluno, falar, olha, fiquei com dúvida aqui, Rogério repete, etc. A gente fica meio perdidão aqui, né? Só tem a lousa, eu e o computador e aqui a câmera filmando. Então, trazer uns casinhos práticos para a gente diferenciar peculato apropriação e peculato furto. Bora lá? Com isso, pessoal, você fica muito bem preparado. Vem comigo. Então, olha só, minha amiga e meu amigo. Aqui continua, tá? O nosso amigo Tício. O Tício, vamos supor que agora ele seja servidor público lá do Detran. Ele é o único servidor no Detran. Ele é o encarregado de tomar conta lá do pátio. Só tem ele no Detran. Ele que fica com a chave do Detran, etc. e tal. E ele resolve pegar para ele um toca-fita, algum equipamento do carro. O Tício vai cometer o quê? Olha só, o Tício é funcionário público, está no exercício do cargo e ele tem a posse do bem. Pô, ele tem a posse do bem e quer se apropriar, ele vai cometer peculato, apropriação. O Tício comete peculato na modalidade apropriação, lá do caput do 312. Ele vai cometer peculato apropriação pelo simples fato que ele tem a posse. Ele tem a posse do bem. E aqui, pessoal, a gente já aproveita. Olha que legal, trazendo exercício, a cabeça vai trazendo um monte de informações. Aqui é um caso prático. Vem cá então, vamos lá ver. Eu fico empolgado. Vamos lá. Olha só. Peculato apropriação tá aqui pra gente, não tá? Ó, peculato apropriação. Ele vai se apropriar de bem público, ou desculpa, de dinheiro, valor ou outro bem móvel. Nós já sabemos que a banca vai querer brincar, você não vai cair. Público ou particular. Olha aqui um exemplo então de bem particular que ele pode se apropriar. Perceberam? Porque no Detran, vamos supor que esse carro aqui que ele resolveu subtrair algum equipamento fosse um carro de particular que estava apreendido no Detran. Então ele pegou um equipamento, um toca-fitas, alguma coisa do carro, e era um carro de particular apreendido. Um típico exemplo de que ele se apropriou de bem móvel particular. Então, nesse caso aqui, peculato apropriação, porque ele tinha posse. Pois bem, vamos pegar agora um outro exemplo. O nosso exemplo agora, o Tício, ele é um policial civil. Espero que não esteja rápido, hein, pessoal? O Tício agora é um policial civil. E ele precisa entrar no Detran, colocar assim, ó, ele precisa ir ao Detran, entrar para fazer uma perícia no veículo que está no Detran. Nessa hipótese aqui, o Tício, ele tem a posse do bem? Não, ele é policial civil, trabalha na delegacia, etc. Ele só foi ao Detran para fazer uma perícia, então ele não tem a posse. O Tício não tem a posse do bem, porque quem tem a posse é o funcionário do Detran. Mas ele se valeu. Ele se valeu da facilidade de ser funcionário público, porque ele se identificou lá no Detran, falou: oh, eu sou policial civil, preciso inspecionar um veículo que se encontra aí. Então, como ele se valeu e não tinha posse, neste caso agora, esse policial civil Tício, ele responde por peculato furto, porque ele não tinha a posse do bem, mas subtraiu o bem se valendo da facilidade de ser funcionário público. Perceberam, então? Numa situação, o Tício é servidor do Detran, tem a posse do veículo, se apropriou, pegou para ele. Apropriação, peculato, apropriação. Peculato, apropriação. No segundo exemplo, o Tício é policial civil e foi até o Detran para inspecionar um veículo. E aí ele entrando no Detran, no pátio do Detran, ele subtraiu, pegou para si um toca-fitas. Nesse segundo exemplo, como policial civil Tício, nosso amigo,
ele se identificou na portaria do Detran, ou seja, se ele fosse um particular, uma pessoa comum, ele poderia entrar no pátio do Detran? Não. Pô, não pode. Os bens aqui só com ordem judicial, etc. e tal. Não vai poder entrar. Mas ele entrou porque ele se identificou como policial civil e precisava fazer uma perícia no veículo. Então ele não estava na posse do veículo, mas ele se valeu da qualidade de funcionário. Peculato, furto. Então vem cá. Continuando. E agora o Tício. Esse Tício lá nos livros de direito penal, ele é muito do mal, né? Quem lê doutrina de penal sabe disso. Agora o Tício, ele é um policial rodoviário. O Tício agora é um policial rodoviário. E como policial rodoviário, ele manda parar o carro. Ele fala, olha, pare o carro e ele vai ao porta-mala e se apropria de uma de algum bem que estava no veículo. Nesse caso aqui, ele vai responder por quê? Esse caso, pessoal, é a maldade do coração do coração peludo do examinador. Não vi cair em prova para segundo grau, mas se cair, você dá aquela risadinha pro fiscal da sala, como quem diz, né? Eu vim para gabaritar essa prova. Não estou aqui para brincadeira. Fiz a preparação séria, estudei, fiz revisão, fiz exercícios, vou passar. Beleza. Esse caso aqui do policial rodoviário que manda parar o carro e ele vai até o veículo no porta-mala e subtrai um bem que se encontrava ali no porta-mala do veículo, você poderia ser levado a erro. Ele estava se valendo da facilidade de ser funcionário público, né, de ser policial, agente público, e subtraiu. Está certo? Está errado. Vem aqui. Tomar cuidado. Vou escrever em vermelho para você não esquecer nunca mais isso. Por que que está errado? Porque o policial rodoviário que manda parar, que saiu errado, né? Que manda parar o carro, esse carro não está na posse da administração pública. Se não está na posse da administração pública, não é peculato. Ele vai cometer furto comum. Como é que é, Rogério? É isso mesmo. É lá do nosso artigo 155 do Código Penal. Peculato é crime contra bem que está na posse da administração pública. Esse bem pode ser público ou particular, mas tem que estar na posse da administração. Nesse caso aqui, ele mandou o carro parar. O carro estava na posse de quem? Do motorista, supostamente do seu proprietário. Não vem ao caso, mas não estava na posse da administração pública. Então, quando ele comete essa subtração, não é de bem que estava na posse da administração, estava na posse de um particular. Então é furto comum, não entra aqui no peculato. Como eu disse, é uma questão mais trabalhada, mas você fica com ela no seu material. Vamos para outra? Vem cá. A gente agora vai resolver uma outra questão. O Tício, novamente, nosso amigo aí, o que ele faz então? Ele vai agora. O Tício é funcionário público, tá? E ele, na folga, vai lá no poupa-tempo, vai numa repartição pública, tratar de uma documentação dele. Ele vai resolver lá o documento, alguma coisa do documento dele. E aí ele percebe e ele subtrai. Ele subtrai um bem. Qualquer bem? Não. Tem que ser bem móvel, né? Se for peculato. Ele subtrai um bem. A pergunta que eu te faço é: o Tício, de folga, foi numa repartição pública que ele não trabalhava, é uma repartição para ele cuidar da documentação dele. Hoje os poupa-tempo aí da vida, né? Bom, ele se valeu da facilidade de ser funcionário? Não, tem que agendar. Ele vai como pessoa comum. Subtraiu. Ele tinha posse? Não, estava na posse daquela repartição pública ao bem. Perceberam? Neste caso, que ele está de folga, ele não se identificou como funcionário público para entrar. Pelo contrário, é lugar aberto ao público, é de atendimento ao público, presta um serviço público. Ele não se valeu da qualidade de ser funcionário, ele entrou como um particular qualquer e ali subtraiu um bem em posse da administração pública, mas ele não tinha posse e não se valeu da
qualidade de funcionário. Perceberam? Então vem cá. Neste caso aqui, o Tício, ele não se valeu da qualidade de funcionário, pelo contrário, ele entrou como particular qualquer e ele não tinha posse do bem. Porque não era nem a repartição dele, ele não tinha a posse do bem. Quando ele não se vale, porque se ele se vale e não tem a posse, peculato furto. Quando ele se vale, né, e não tem a posse. Quando ele não tem a posse, não é peculato apropriação, poderia ser peculato furto se ele se valer. Então, não dá para falar aqui, pessoal, que é peculato apropriação porque ele não tinha posse. Não é peculato furto porque ele não se valeu da qualidade. Então, o Tício, que de folga vai numa repartição, cuidar dos documentos e subtrai um bem sem se valer da qualidade sem ter a posse desse bem, o Tício comete o furto, um furto comum, lá do artigo 155 do Código Penal, mas não peculato. Pessoal, para não se estender, eu espero ter sido claro. Se eu não fui, chama no privado, que aí eu gravo outro vídeo de novo. Sem ser ao vivo, a gente fica meio perdidão aqui, ninguém levanta a mão, né? Não tira uma dúvida. Mas espero ter contribuído. Bons estudos, fiquem com Deus.